Eu não sei se você já ouviu os crentes falarem, dizer, Mas eu estou aqui pregando a pregando palavra. a palavra. Aí quando você vai ver, não tem nada da Bíblia no perfil do crente. Não tem nada relacionado ao Criador. Ele criou um perfil na internet para ficar fiscalizando a vida dos outros. E isso não é pregar a palavra. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Pregar o evangelho ou a palavra significa fixar, porque pregar vem de prego, de fixar. Você precisa fixar a mensagem na mente do outro. Como fazemos isso? Através das nossas atitudes. Por exemplo, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele simplesmente olhou para as pessoas e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ali ele imita a conduta do Messias, a conduta de Yahshua. E aquilo impactou Paulo. Paulo ficou tão impactado com aquela atitude, porque Paulo viu que Estevão estava sendo apedrejado. E Paulo não entendia, porque Paulo era um religioso, uma pessoa que segue os rituais, os dogmas, mas não tem uma vida transformada. Então Paulo olhou para aquela cena e pensou: meu Deus, por que ele está fazendo isso? Ele está sendo apedrejado. Aquilo ficou na mente de Paulo, aquilo incomodou Paulo. Incomodou tanto que Paulo logo depois veio a ter um encontro com Yahshua e se converteu verdadeiramente. E aí Paulo passou a entender o que Estevão passava e o que Estevão falou. Tanto que lá na frente Paulo fala: me alegro com as tribulações, me alegro com as perseguições. Deu para entender a mudança na vida de uma pessoa quando o evangelho é pregado? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Quando ele é fixado na mente da pessoa, porque a atitude de Estevão fixou o evangelho na mente de Paulo. Foi a semente plantada. E aí depois ela foi regada pelo Espírito e cresceu. E deu frutos, e frutos maravilhosos, que foram os livros de Gálatas, Efésios, Timóteo e por aí vai. A questão é que os evangélicos ainda não entenderam o que é pregar o evangelho. Existe uma frase que eu gosto muito, que é aquela: pregue o evangelho, se possível fale. Ou seja, o evangelho não é pregado por falácia, por discurso. O evangelho não é pregado quando você escreve um versículo da Bíblia nos teus status do WhatsApp, por exemplo. O evangelho é pregado com atitudes, quando você demonstra que houve uma mudança de vida na tua vida, quando você demonstra que está diferente do que você era. As pessoas que te rodeiam, te cercam, que conhecem você, que convivem com você há muito tempo, sabem dos teus defeitos, elas ficam impactadas por perceberem que você está completamente diferente. Então, o cristão, ele acha, o evangélico, que pregar o evangelho é justamente passar na cara das pessoas os pecados delas. Pregar o evangelho é ficar falando do inferno para a pessoa não ir.
ela acha que precisa dar uma ajudinha a Deus. Só que não precisa. Entende? Então o que acontece é que as pessoas precisam entender que pregar o evangelho é quando você, por exemplo, faz uma boa ação, aquela boa ação que impacta. Você sai de casa, por exemplo, e vai alimentar pessoas que passam necessidade. Ali você demonstra com atitudes o que as palavras não têm poder para demonstrar. Também o que acontece com a pregação do evangelho é que muitas vezes você escreve no status do WhatsApp um versículo da Bíblia. Versículo este que muitas vezes você nem pratica, você apenas escreveu. Porque é aquela história, né? De que adianta salvar o mundo inteiro e você ir parar no inferno. Então a pessoa está lá postando. Muitas pessoas nem vão ler. Sabe por quê? Porque elas sabem que você não pratica. Elas sabem que você é hipócrita. Então, elas nem perdem tempo para ler. Porque, na verdade, o que acontece com a Bíblia é que a Bíblia, ela tem que nos transformar. Eu tenho que ler o livro e, a partir daquilo que eu li, eu começo a praticar, passo a passo, aos poucos. E assim, a Bíblia vai me transformando. Depois que eu sou transformado, através das minhas atitudes, do meu exemplo, da minha vida, pessoas vão se transformando também. Então, é assim que funciona a coisa. Quer pregar o evangelho? Pregue no seu perfil. Eu vejo muita gente que no perfil não posta nada da Bíblia, não dá uma aula de Bíblia, mas simplesmente quer estar nos comentários do vídeo do YouTube, quer estar nas lives do Kawaii, o TikTok, o Instagram, quer estar nas redes sociais se metendo no que os outros postam. Ou seja, a pessoa não posta, não prega o evangelho, não posta nada no perfil e aí chega lá e fica se metendo, dizendo: você está distorcendo a Bíblia porque não fala o que ela quer ouvir. A pessoa precisa avisar esses filhos da mãe que simplesmente a Bíblia não foi escrita para agradar a hipócrita. A Bíblia foi escrita para transformar vidas. Tem alguns que até escrevem nos status, né? Bota lá nos status algum versículo da Bíblia, que eu acho ineficiente, mas pelo menos ainda está fazendo e não está cuidando do que os outros postam. Já é um bom começo, mas ainda tem muito chão pela frente. Tem também aquela galera que acha que pregar o evangelho é sair de porta em porta distribuindo folhetinho. Então elas preparam um folheto e muitas vezes colocam na caixa do correio. O folheto vai levar chuva, sol, até que o dono da casa se lembre, pegue lá e vá ler. Se ele ler. Muitas vezes ele vai pegar aquele folheto, amassar e jogar fora. Ou seja, é inútil. É um gasto de dinheiro, porque você vai ter que imprimir aquilo para chegar na hora e não surgir o efeito. O efeito mais eficaz que pode acontecer é de justamente a pessoa impactar a vida do outro através da própria vida. Eu fiz um vídeo recentemente, acho que foi no Kawaii, e uma menina fez um comentário que eu achei interessante. Ela disse: não sei se é impressão minha, mas eu estou achando você mais calmo, você explica com mais calma, você está bem diferente. Ou seja, ela já está observando uma diferença na minha vida, sem eu precisar falar. Eu não precisei chegar e dizer: ó, gente, eu mudei, eu agora sou assim, assim. Não, ela foi falando e observando que eu estava realmente diferente. Isso é a ação do Espírito. É o que acontece muitas vezes com pessoas que dizem que são cristãs, mas se comportam como Satanás. Então é pelas árvores, né? Pelos frutos das árvores que conhecemos as árvores. Ou seja, conhecereis as árvores pelos frutos e não pelas folhagens. Então não é pela aparência, é pelo fruto, pelo comportamento, pela atitude. Muitas pessoas são religiosas, mas não são convertidas. Se converter é fazer o caminho de volta para o Criador.
é a mudança de atitude interior e não um simples fato de frequentar um templo. Até porque frequentar templo hoje em dia é como se você pertencesse a um clube, onde você é sócio e paga para estar ali. Então não tem muito efeito. Até porque nos cultos evangélicos a pregação é sempre direcionada ao dinheiro ou para massagear ego e não transformar vidas. E eu não estou falando que o pastor tem que passar na cara das pessoas, mas o pastor tem que simplesmente orientar, ensinar pessoas a pescar e não dar o peixe. Ensinar pessoas a estudar as escrituras. Eu acho que a forma como é feita é muito ineficaz e inútil. Por isso que eu parei de frequentar. Porque é um pastor falando meia hora, enchendo linguiça. Muitas vezes ele fala de uma forma difícil para querer aparecer e se exibir. Quem está sentado aqui assistindo o culto, que é assistindo, a gente nem presta culto a Deus, mas a gente está lá assistindo, a gente muitas vezes nem entende metade da mensagem, a gente também fica com sono, querendo dormir, aí as pessoas dizem que é o demônio que está tentando, não, é porque é chato mesmo a forma como se explica, como se expressa. Aí tem aquela musiquinha de fundo para ver se apela, se consegue meio que hipnotizar as pessoas. O som na parte do louvor é altíssimo, o microfone eles aumentam o volume, o pastor ainda fica gritando no microfone, aquilo irrita os ouvidos. Enfim, eu não vejo utilidade nenhuma, francamente não vejo. E também vejo que as pessoas que frequentam a empresa gospel não mudam, pioram com o tempo. Tanto que não conseguem dar um bom testemunho na internet. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do Tio Fera. Fui.